Segue a associação de resistores. Questão importante aí, a tal questão de associação de resistores. Nós temos dois tipos de associação de resistores. Associação em série e associação em paralelo. Geralmente o que cai é um misto. Então, cada parte, eu tenho um misto. Uma parte está em série e outra parte está em paralelo. Aquela parte que está em série, trata como se fosse um circuito independente aquela parte. E aquela parte em paralelo também trata como se fosse um circuito independente. Tá? Então, as regras que eu vou falar de série e paralelo valem para misto também, individualmente só para aquelas partes. O que nós temos de importante no circuito em série? A corrente elétrica é a mesma. Essa é a definição de elementos em série. A corrente elétrica é a mesma em todos os resistores. I1 igual a I2, que é igual a I3. Tá aqui, ó. Como não tem nó, não tem momentos de divisão de corrente, a corrente em todas as partes do circuito é a mesma. Tá? Se eu precisar fazer a resistência equivalente, como é que eu faço? Eu somo todas as resistências, R1 mais R2 mais R3, para saber a resistência equivalente. Cada resistor, ó, a corrente aqui é a mesma. Se a corrente é a mesma, o resistor que tiver maior resistência é aquele resistor que vai sofrer a maior DDP. Essas são algumas ferramentas que tu tem que saber. Então, o cara que calculou essa corrente, ele sabe a desse e a desse. Tá? Geralmente, como é que a gente faz, pessoal? Geralmente, a gente pega e calcula a resistência equivalente do circuito. Por que a gente calcula a resistência equivalente de um circuito? A gente calcula a resistência equivalente do circuito para calcular a corrente total. Hoje está difícil de usar o meu iPad. Um segundo aqui, vou reiniciar um segundo. Desculpa, pessoal. Estou reinicializando o Apple TV aqui para ver se eu consigo sincronizar. Tá? Não estou conseguindo, estou olhando lá no meu retorno e não estou conseguindo sincronizar. Hoje está difícil. Mas vamos lá. Seguindo a aula. Então, geralmente o que eu faço? Eu calculo a resistência equivalente, que no série é fácil. Como é que eu faço? Eu somo todas as resistências. Mas para que eu quero calcular a resistência equivalente do circuito em série? Eu quero calcular essa resistência equivalente para calcular a corrente total. Como é que eu faço isso? U igual a RI. Lembra lá no início da aula? U igual a RI. Esse U igual a RI, só que daí tu vai usar a tensão da bateria, a resistência equivalente. Tá? Vamos ver se vai dar certo agora. Estou reinicializando. Vamos lá. Bora. Vamos ver se vai dar. É que eu precisava reinicializar porque eu quero te mostrar isso aqui. Então, o que eu faço? Eu uso a expressão U igual a R, tá aparecendo para vocês, tá aparecendo a tela, eu já estou escrevendo coisas aqui e ainda, uma pena, não tá sincronizando direito. Então aqui, vamos lá, bora. Então, para que eu calculei lá no série a resistência equivalente do meu circuito? Por que eu somei tudo? Porque daí eu calculo, eu pego a DDP total, que é, o que é isso aqui? Essa DDP total é a DDP da bateria, e essa DDP da bateria é a que eu uso para calcular o que eu chamo de corrente total. E por que a corrente total é importante? Porque a corrente total no circuito em série, olha lá, é a mesma para todos os resistores, todos. Então, quem calculou a corrente total sabe a corrente de todo mundo. Olha ali um GIF animado mostrando um circuito em série. Circuito em série, nota que o movimento é ordenado e todas as cargas se movimentam simultaneamente em todos os pontos e toda a carga que flui num, isso aqui está fazendo o papel de um resistor, toda a carga que flui num resistor flui no outro, né? Porque é um circuito, as cargas se movimentam simultaneamente. Agora, associação em paralelo. Como é que é uma associação em paralelo? A associação em paralelo, ela tem como diferença que agora nós temos o quê? Nós temos os nós, que são os pontos de divisão de corrente. Então, a corrente entra no nó aqui, ó, e ela tem opções. Ela vai para esse resistor, para esse e para esse. Tá? A diferença é que no circuito em paralelo,
Antes nós vamos aprender a fazer resistência equivalente. É importantíssimo saber fazer resistência equivalente. Por quê? Porque quem sabe equivalente, olha lá, ó. Olha lá quem sabe equivalente. Quem sabe a equivalente usa a DDP da bateria e calcula a corrente total. O que é a corrente total? Aquela que circula nos polos da bateria. Tá? Então, por isso, a importância de tu sempre saber calcular essa corrente total. Desculpa, essa resistência equivalente. No circuito em paralelo não é só somar. Toma cuidado. Circuito em paralelo, olha ali. Tu usa a regra dos inversos. É um pouco mais difícil agora. Então, o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências. Tem algumas regras práticas. Para 2 resistores, se eu tiver 2 resistores apenas, aí eu faço o produto pela soma. Por exemplo, caso clássico para tu fazer paralelo. Eu tenho 2 resistores em paralelo. Um deles vale 6 ohms e o outro vale 3 ohms. Quanto que dá a equivalente? Bom, se eu tenho apenas 2 resistores, muito fácil. A resistência equivalente. Oh my God. A resistência equivalente é o produto 6 vezes 3. Daqui a pouco aparece. Vou escrevendo. 6 vezes 3 sobre 6 mais 3. 6 vezes 3, eu vou deixar aqui nessa tela, enquanto não aparece lá. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. Então, a resistência equivalente, 2 ohms. Tá? Agora apareceu. Então, nós temos lá a resistência equivalente, um exemplo mostrando 2 resistores, a regra do produto pela soma. Mas eu quero fazer a regra dos inversos. 1 sobre REC, poderia fazer assim também, 1 sobre a resistência equivalente, poderia, é igual a 1 sobre 6 mais 1 sobre 3, poderia, claro que poderia fazer tranquilamente, tá? Mais fácil fazer a regra do produto pela soma quando nós tivermos 2 resistores na jogada, tá? Bom, agora, outra regrinha, quando nós tivermos resistores iguais, pessoal, resistores iguais, como é que eu faço a REC? R sobre N, tá? Então, se eu pegar resistores iguais, por exemplo, eu vou pegar 3 resistores de 30 ohms associados em paralelo. 30, 30 e 30. Então, quanto é que é a REC? Muito fácil. Pega o valor da resistência, que é 30, e divide pelo número de resistores, que é 3. 30 por 3, 10 ohms. Então, quando eu tenho resistores iguais, basta então dividir o valor da resistência pelo número de resistores. Então, 3 de 30, 30 sobre 3. Bem fácil, então, aí, quando nós tivermos resistores iguais, tá? Agora, está ali a propriedade, todos os resistores que estão em paralelo estão submetidos à mesma diferença de potencial, pessoal, importante. Isso aí vai acarretar uma coisa que também é bem importante. Para onde é que vai mais corrente? Para onde tiver menos resistência. Tá? Então, por exemplo, se nós tivermos um circuito com 2 resistores, aqueles 2 ali que eu mostrei, 6 ohms e 3 ohms, tá? Eu nem vou colocar quanto que tá, não sei quanto é que está circulando. Mas se eu colocar aqui, como esses 2 estão em paralelo, se aqui circular I, tá? Opa, vamos fazer o contrário. Vou botar aqui. Se aqui, no 6 ohms circular I, eu sei que a corrente é o inverso da resistência, porque são submetidos à mesma DDP. Então, esse cara que tem a metade da resistência, 3 é a metade de 6, então vai circular nele quanto? O dobro, 2 is. Então, entrará no nó, que é o que eu vou mostrar agora aqui,
Olha o que eu vou mostrar. Última propriedade, a corrente total é a soma das correntes. Então entrará no nó quanto? Se no de cima foi I e no de baixo foi 2Is, o que eu tenho aqui? Eu vou ter que vai entrar 3Is. Ok? Não está sincronizando. Hoje o problema é na sincronização. Tá difícil. Beleza? Vou continuar aqui. Ó, daqui a pouco, se eu passar para cá, não tá dando. Hoje não tá dando. Pessoal, é difícil trabalhar assim. Te tenta. Vamos lá. Seguindo. Segue. Vamos ver se sincronizou. Não tá sincronizando. Ó, apagou. Tá difícil. Bora nos nossos slides. Aqui tá um exemplo, ó, então agora tu vê que a corrente ela se divide, ó. Ela circula, vai um pouco para cá e um pouco para. Tá vendo que onde tem menos resistência tá indo mais carga, mais corrente elétrica ali naquele GIF animado, tá? Vamos dar uma olhada agora com um exemplo então de questões que apareceram no Enem sobre então associação de resistores. Um grupo de amigos foi passar o fim de semana em um acampamento rural onde não há eletricidade. Uma pessoa levou um gerador a diesel e outra levou duas lâmpadas diferentes, fios e bocais. Perto do anoitecer, iniciaram as instalações e verificaram que as lâmpadas eram de 60 watts, 110 volts. E o gerador produzia 220 volts. Para que as duas lâmpadas possam funcionar de acordo com as especificações e o circuito tenha a menor perda possível, a estrutura do circuito deverá ser de dois bocais ligados em... Bom, vamos ver se já está funcionando, espero que sim. Olha só, pessoal. As lâmpadas são de uma potência... Tá rolando hoje, pessoal. Vou ter que arranjar para agora deu. Foi só falar. Vou ter que arranjar uma outra alternativa para as próximas aulas. As lâmpadas são de 60 watts. 60 watts. Se ligadas numa tensão de 110. São duas lâmpadas dessas aqui. Só que não ligou as lâmpadas em 110. Ele não ligou. Eu vou falando, daqui a pouco aparece ali, tá? Ele quer ligar em 220, o gerador é 220. Então, se eu ligasse as duas lâmpadas, ele tem as opções ali, ó. Olha as opções que ele tem. Em série ou em paralelo. Se eu ligasse em paralelo, as duas iam ser submetidas a 220 volts. Então, eu já me leva a crer que eu não posso ligar as duas lâmpadas. E nós vamos tratar essas lâmpadas como se fossem resistores, tá? Eu tenho que ligar essas duas lâmpadas em série. Então, se eu botar aqui os 220 volts para as duas lâmpadas, o que vai acontecer? Cada uma das lâmpadas vai cair o 110 volts, que é o que o fabricante mandou. Tá? Então, eu sei que eu tenho que ligar as lâmpadas em 110 volts. Beleza? Então, por isso que eu liguei. Porque se eu ligasse em paralelo, cada uma ia ter 220. Então, não ia ser como o fabricante das lâmpadas mandou e as lâmpadas não iam funcionar de maneira adequada. Então, já me decidi por lâmpadas em série. Só sobrou duas. Você vê que se eu ligasse em paralelo, né, eu ia ligar tudo em 220. Não ia dar. Não ia funcionar. Agora, eu tenho que usar fios de maior espessura ou de máximo comprimento? Ele quer menor perda possível nesses fios, pessoal. Aí, a gente remete, vê que é uma questão mista de circuitos, a gente remete àquela expressão, resistência é ρ L sobre A. Essa é a resistência dos fios. A resistência dos fios, eu quero que os fios não esquentem, para ter a menor perda possível. Então, olha lá, ρL sobre A. Então, se eu quero a menor perda possível, eu quero a menor potência nos fios, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter uma resistência baixa. Porque a potência nos fios, olha só o que o cara tem que saber. A potência nos fios é RI ao quadrado. Então, para eu ter uma baixa potência, eu tenho que ter uma baixa resistência.
Baixa resistência, eu tenho duas alternativas para ter baixa resistência. Ou eu tenho que ter, proporção direta, um comprimento pequeno, ou eu tenho que ter uma área grande. Porque aqui, resistência com comprimento é direta. Resistência com área é inversa. Vamos ver se eu tenho, então, eu quero pouca resistência, porque daí os fios não esquentam, porque daí eu terei pouca perda. Vamos ver as opções que eu tenho. Será que eu tenho pequeno comprimento? Não, eu tenho máximo comprimento. Ah, mas eu tenho o fio com maior espessura, então vai fechar. Olha lá, olha lá. O fio com mais espessura, tá aqui, mais espessura, é a área, mais área vai me dar, então, maior espessura, vai me dar corretamente ali a alternativa A de Argentina, tá? Que é o fio de maior espessura. Tá? Então, questão do Enem 2013-2, insere e usar o fio de maior espessura. Beleza? Tranquilo. Olha essa do Enem de 2009, pessoal. Muito legal essa questão aí do Enem de 2009, porque ela tem um circuito misto agora. Tem um circuito misto. E ela envolve o conceito também de potência. Então o cara tem que saber toda a matéria para resolver essa questão aí. Diz assim: considere a seguinte situação hipotética. Ao preparar o palco para a apresentação de uma peça de teatro, o iluminador deveria colocar 3 atores sobre luzes que tinham o mesmo brilho. E os demais sobre luzes de menor brilho. O iluminador determinou, então, aos técnicos que instalassem 8 lâmpadas no palco, incandescentes, com a mesma especificações, de L1 até L8. Então, as lâmpadas são idênticas, tem as mesmas especificações as lâmpadas, tá? Interligadas com uma bateria conforme a figura. Nessas situações, quais são as 3 lâmpadas que acendem com o mesmo brilho por apresentarem igual valor de corrente fluindo nela? Bom, ele facilitou a tua vida. Ele te falou ali, porque eu nem precisei verificar que potência é RI ao quadrado. Tá? Porque como as lâmpadas são idênticas, maior brilho é sempre o quê, pessoal? Brilho é potência. Maior brilho serão as lâmpadas que passam mais corrente, porque todas as lâmpadas são idênticas. Bom, eu tenho ali a bateria, eu tenho ali aqui uma lâmpada 1, aí eu tenho 2 lâmpadas aqui, vou desenhar rapidinho. Aí eu tenho a lâmpada 4 aqui, e aí são 8 lâmpadas desenhadas, né? 8 lâmpadas desenhadas. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Eu vou ter que verificar a corrente elétrica nessas lâmpadas. Vamos numerar aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ele quer saber qual dessas lâmpadas aí, ficou grande meu desenho, qual dessas lâmpadas tem a mesma potência, mesma corrente circulando. Bom, pessoal, a corrente total, que é a corrente que circula nos polos da bateria, que é aquela que eu te falei, essa aqui tu pode calcular a corrente total como a tensão da bateria pela REC, por isso que é legal tu aprender a calcular a REC, para calcular essa corrente total. Eu vou chamar essa corrente total, de I. Essa corrente total I é a mesma que passa aqui, porque não tem nenhuma divisão de corrente. Agora, quando ela chega aqui, a corrente total, ela tem 2 caminhos, então ela se divide. Ela vai uma parte para cá e outra parte para cá. E depois que ela chega aqui, a corrente, ela vem uma parte para cá e uma parte para cá. Bom, eu já tenho certeza que a corrente que passa aqui é maior que todas as outras. Então a 1, porque tá vendo que essa correntinha ela se divide em 2 partes. Então 1 com qualquer outro número não terá o mesmo brilho. Então olha ali, só consegui cortar a alternativa A. L1 não vai ter o mesmo brilho de nenhuma das outras. Agora, eu não sei quanto de L1 desse I veio aqui para baixo e quanto foi lá para cima. Mas eu sei que essa corrente aqui, essa corrente aqui, que eu não sei quanto é que é,
não sei se é a metade de I, um terço de I, eu sei que ela vai se dividir novamente para 5 e 6 e 7 e 8. Então, como essa corrente vai se dividir de novo, o brilho de L4 não pode ser igual ao de 5, 6, 7, 8. Então, L4 junto com 5, 6, 7, 8 não pode ter. Então, L4, bom, aqui não tá. Ó, olha aqui, ó, olha a D e a E. Então, L4 com L5 e L6 não rola. Por que não rola? Porque esses caras aqui, ó, essa corrente de L4 se dividiu. Então, não pode ser nem a D, nem a E, nem a A. Só ficamos entre B e C. Tá? Então, agora eu estou comprando brilho de L2 e de L3. E L4. Não, desculpa. Talvez possa ser. Vamos ver L2, L5 e L7. Bom, o que vai acontecer agora aqui, pessoal? Agora eu vou ter que fazer a resistência equivalente, porque a corrente ela se divide no nó, ela se divide inversamente proporcional à resistência. Então, como é que eu vou ter que fazer essa encrenca aqui? Esse lado aqui tem uma resistência 2Rs. Por quê? Estão em série. Esse lado, 2R, porque estão em série. Só que esse 2R aqui ficará em paralelo com esse 2R aqui. Regra dos iguais. Então, esse caminho aqui, esse caminho todo aqui, ó, tem uma resistência R. Que associada a essa resistência R, vai me dar um caminho para cá com uma resistência R daqui mais R daqui, 2 R's para esse caminho e 2 R's para esse caminho. Por isso que o caminho por baixo aqui, ó, esse aqui, terá a mesma resistência que todo o outro caminho. Então, 2R e 2R. A conclusão é que essa corrente ela vai se dividir exatamente em duas partes. Então, aqui, ficou uma bagunça agora. Aqui vai ser I sobre 2 e aqui I sobre 2. Bom, eu já sei que essas lâmpadas, 2 e 3, elas têm a mesma corrente. Então, 2 e 3 têm a mesma corrente. Então, uma B poderia. Agora, 5 e 7 também. Agora só vamos ver aqui. Ah, tá, beleza. Não pode ser a B. Por que não pode ser a B? Porque aqui, a lâmpada 4 passa I sobre 2. E depois essa corrente se divide por 2 de novo. Ah, não, já nem precisava ter feito toda essa conta. Porque L4, olha ali, L4, ela se divide por 2, né? L4 se divide por 2. Então, já nem precisava fazer, né? L4 aqui ela vai se dividir, ela não pode ter o mesmo brilho de L... Ah, não, desculpa. L2, 13, 4. Não, pode sim, é AB, desculpa, é AB. Ó, porque aqui passa I sobre 2 e I sobre 2. E aqui passa I sobre 2. Então, 2, 13 e 4 pode ser sim, são os brilhos iguais. 2, 5 e 7 não dá, porque aqui é I sobre 2 e 5 e 7 é I sobre 4. Tá? Então, resposta B de Brasil. Eu tenho que ir dividindo a corrente para chegar ali, então, a alternativa, o brilho de L2, de L3 e L4 são iguais. Mas eu tenho que fazer toda a resistência equivalente daquele lado para saber, então, que as correntes são iguais. Não é uma questão muito fácil. Para a gente encerrar nossa aula, ligações elétricas, fusível ou disjuntor? Pessoal, olha, fusível e disjuntor são equipamentos de segurança. O fusível, olha ali, ó, ele tem um fiozinho que se rompe. E esse fio se rompe caso ultrapassar a corrente máxima que está escrita nele ali. Então, olha ali, ó, cada fusível tem um númerozinho. O disjuntor, ele tem a mesma função, só que o disjuntor, ao invés de queimar, ele cai a chave. Então, por exemplo, vamos supor, nesse circuito que eu liguei o fusível. Como é que eu ligo o fusível? Escreve aí, como é que eu ligo o fusível? Fusível liga em série. Fusível liga em série. Esse fusível ligado em série, a corrente circula pelos equipamentos e por ele. Se a corrente normal de funcionamento é 7 amperes, qual o valor que eu tenho que escolher para o fusível? Pessoal, se eu escolhesse um fusível de 5 amperes, 7 amperes queimaria o fusível. Eu escolho o menor valor
acima da corrente de funcionamento. Então eu escolheria aqui um fusível de 8, um fusível talvez de 10, depende das opções. Agora eu não posso escolher um muito alto. Se eu escolhesse um fusível de 30 amperes, passaria corrente, queimaria os equipamentos e ele não queimaria. O fusível serve para ele queimar, para que os equipamentos não queimem. Vamos dar uma olhada numa situação prática. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito, estabelecendo-se nele uma corrente muito elevada. O superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios, que seriam evitados instalando-se fusíveis e disjuntores que interrompem essa corrente quando a mesma atinge o valor acima do especificado por esses dispositivos de proteção. Suponha que um chuveiro instalado numa rede elétrica de 110 volts em uma residência com 3 posições de regulagem de temperatura da água. Na posição verão, 2.100 watts, primavera, 2.400 e na posição inverno, 3.200 watts. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura sem que haja riscos de incêndio. Qual deve ser o valor mínimo adequado para o disjuntor a ser utilizado? Olha só. A potência, pessoal, então olha só, tem 3 potências, 2.100, 2.400 e 3.200. Se o chuveiro funcionar na potência de 3.200, se ele funcionar na potência de 3.200, ele vai funcionar nas potências mais baixas. Tá? Então, funcionando na mais baixa, vai funcionar na mais alta. Então, eu vou fazer o cálculo com a potência para 3.200 watts. Se funciona na máxima potência, nas outras irá funcionar também. Então, como ele me deu a DDP, ele me deu que a DDP vale 110 volts, o que eu vou fazer aqui? Vou fazer o cálculo da potência, π, I vezes U. Tá? Então, eu vou chegar aqui e vou botar 3.200 watts é igual a corrente vezes 110 volts. Então, se eu fizer esse cálculo aqui, a corrente vai dar aproximadamente 29 amperes. Tá? Um pouquinho menos que 30. É só tu fazer, se fosse 3.200 por 100, daria 32, né? A gente fizer a conta certinho, dá 29 amperes. Dando 29 amperes, pessoal, essa é a corrente da máxima potência. Bom, então com menos potência vai circular menos corrente. Qual disjuntor eu devo escolher? Será que é o de 40, o de 30, o de 25, o de 23, o de 20? Nota que esses 3 aqui, ó, circula 29 amperes, 20, 23 e 25 não ia funcionar, ia cair direto o disjuntor. Agora, qual desses 2 aqui? O valor mínimo adequado é o de 30, porque o de 40 está muito alto. Então, é sempre um menor valor acima da corrente de funcionamento. Como a corrente de funcionamento do nosso equipamento, que era o chuveiro, era 29, o menor valor acima da corrente de funcionamento, 30 amperes. Então, resposta B de Brasil para a questão do Enem de 2010. Para terminar, então, o último slide, associação de geradores. Tem 2 maneiras de associar geradores, pessoal. Eu posso associar geradores em série ou em paralelo. Geradores são as pilhas. Olha que interessante essa figura aqui em cima. Quando eu tenho uma pilha apenas, ó, eu ligo no voltímetro, ela dá 1,5 volt. Se eu ligo 2 pilhas em série, olha lá, ó, eu somo as forças eletromotrizes, eu somo as tensões dessas pilhas. Então, se eu tivesse 3, 4, 5, eu ia só somando, desde que elas estejam ligadas positivo no negativo e assim por diante. Aí, se eu tiver uma da virada, aquela virada subtrai ao invés de somar. Então, pilha positivo, negativo, tu vai sempre somar todas as tensões para saber a força eletromotriz equivalente. Difícil ele pedir, mas se pedirem, a resistência equivalente é a soma das resistências.
E olha só que interessante, se eu pegar duas pilhas em paralelo, ó, fazer um paralelo das pilhas, eu não obtenho mais volt, eu tenho duas pilhas de 1,5 volt me darão 1,5 volt de tensão. Aí tu vai me dizer, tá, mas e aí? Ah, e aí que elas vão durar o dobro de tempo que duraria uma só. Mas elas não me dão mais tensão elétrica, tá bom? Então, pessoal, a aula de hoje está encerrada.